E quando você fala assim, o Neymar tem que ir para a Copa, tá? Aí que vem a questão. Na sua opinião, por que ele tem que ir para a Copa? E a pessoa, às vezes, ela só separa um ponto do fato. Ah, porque o Neymar é craque. Beleza, mas o Neymar sendo craque, ele consegue jogar futebol? Lembra que ele está afastado quase um mês, sei lá quanto tempo do Santos? Porque ele não está conseguindo jogar. Uma coisa que preocupa muito, assim, me preocupa muito particularmente, e eu creio que preocupa muita gente, e nós temos que tomar muito cuidado, isso pode afetar nossa vida pessoal, profissional, familiar, qualquer aspecto da nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é que as pessoas estão confundindo cada vez mais o conceito de opinião com o conceito de fato. Quer ver um exemplo? Você vê aqui o microfone, esse aqui é o microfone, certo? Você vê que ele tá, não sei se você consegue ver aí, mas ele tá verde, significa que o sinal ele está saindo do microfone, está sendo recebido no iPhone, que você acompanha a gravação através de um iPhone, e tem um receptor parecido com esse, só que o receptor que está lá é o receptor do modelo do iPhone, né, do iPhone 13, né, para 13 anteriores. Então é um receptor parecido com esse aqui, ó, que está ali recebendo, e ele fica verde, então esse sinalzinho verde que mostra que está funcionando o microfone, está recebendo sinal e de que eu posso falar que você está ouvindo através desse iPhone, através dessa recepção, né, do som na utilização do microfone. Então isso é um fato. O microfone está funcionando, o microfone está ativo e está funcionando. E se você consegue ouvir com a qualidade que o microfone proporciona, é porque ele está funcionando de fato. Isso é um fato. Ou seja, isso aqui não é opinião, não é o que eu acho, é um fato. Agora, se eu digo, na minha opinião, esse microfone não funciona. Olha só, não funciona, eu tô falando aqui no sentido estrito, né? O amplo, assim, no sentido literal. Esse microfone não presta, não funciona. Não funciona porque eu tô falando aqui e não tá saindo no iPhone a minha voz com qualidade como eu queria que saísse o microfone. Ué, mas como assim não funciona? Não, não funciona. Mas tá verde. E o receptor tá verde. E quando você vai reproduzir o vídeo, você consegue ouvir o microfone com qualidade. Então tá funcionando. Não, mas na opinião não funciona. Percebe como é que é? O que é opinião e o que é um fato? O fato é, o microfone funciona. Está ativo, funcionando. Talvez não funcione como eu imagino, como eu queira, mas aí eu vou ter que justificar, explicar. Não, na verdade, ele funciona, mas eu acho que ele deveria funcionar melhor. Eu acho que ele deveria ter mais qualidade, eu acho que ele deveria captar melhor o som, eu acho que ele está muito baixo. Aí é outro aspecto. Mas o funcionamento em si, que eu estou aqui trazendo como exemplo, de que ele está verde funcionando, o receptor está recebendo, e eu consigo reproduzir o vídeo e ouvir o microfone funcionando, é um fato. E se eu disser a opinião minha não funciona? Não, a opinião não importa. É um fato, ele está funcionando. Não importa se eu acho ou não acho, ele está funcionando. Percebe como é que é? As pessoas ultimamente têm tido muita dificuldade em separar opiniões de fato. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque isso vai reverberar para a vida das pessoas, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua família, para as suas relações. E cada vez mais, infelizmente, estamos tendo pessoas aí que estão aí com a vida estagnada porque elas não procuram compreender ou diferenciar o fato de opinião. Para você lidar com muitas coisas no dia a dia, você precisa de fatos, não de opinião. A nossa vida, na maioria das vezes, maioria, né, claro, porque existe aí, claro, situações pontuais que é opinião. Mas a própria opinião, ela tem que ser baseada em fatos também. Não adianta eu opinar se não tiver fatos. O exemplo que eu acabei de mencionar. Se eu disser assim, esse microfone não funciona satisfatoriamente. Como é que eu poderia comprovar que não funciona satisfatoriamente como eu esperava que funcionasse? Funciona, mas não como eu imagino. Aí eu teria que procurar subsídios técnicos para explicar, olha, tem ruído, ou o sinal é muito ruim, ou é muito baixo, não sei por que motivo ele é muito baixo, não consigo ouvir muito bem. Um outro microfone, a maneira como ele foi, vamos dizer assim, o design dele foi criado, ou a funcionalidade dele foi criada, não, não ajuda na captar o som diretamente, o som do ambiente prejudica o microfone. Você vai ter que várias justificativas técnica, porque tem som estéreo, som mono, não sei o que lá, né? Não sei se você está na área, não. Mas assim, você tem que explicar o porquê que você acredita que ele não funciona satisfatoriamente, ou seja, a própria opinião. Porque muitas pessoas que dão opinião e se acham donas da verdade, elas muitas vezes são baseadas em opiniões vazias. Ela nem mesmo consegue sustentar a própria opinião.
E é por isso que eu falo, isso reverbera para o campo pessoal e profissional. Imagina você um profissional. Por exemplo, eu sou da área de TI. Imagina eu um profissional da área de TI e eu vou dar uma opinião técnica, opinião parecer, vamos dizer assim, né, mais profissional, um parecer técnico sobre alguma situação e eu vou dar um parecer técnico baseado na minha opinião. Será que é profissional isso? Olha, Gismar, você vai ter que fazer uma análise, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um funcionamento de um servidor. Ou seja, você vai avaliar como é que está o consumo de memória, consumo de CPU, como é que está a questão da conectividade desse servidor, né, da placa de rede desse servidor, juntamente aí a rede a rede ali de modo geral, né? Enfim, você vai fazer uma análise total aí para ver a conexão, para ver a segurança, as portas, para verificar a qualidade de CPU, como é que está o consumo de CPU, o consumo de memória, enfim, o desempenho da máquina de modo geral. Imagina só se eu vou ter que dar uma opinião técnica e eu vou dizer, ó, na minha opinião, essa máquina ela não está funcionando muito bem não. Aí quando você vai ver os números mostram que a máquina está em pleno funcionamento, que ela está com memória muito boa, que ela não tem muito pico de CPU, que a conectividade dela é uma conectividade boa, pode não ser excelente, mas é boa, ela consegue transferir sem perder pacotes, na velocidade aceitável. Mas na minha opinião, não. Mas, pera, mas se eu sou profissional, não tenho que ter opinião sobre o assunto. Mais uma vez, depende. E se eu tiver opinião, eu tenho que basear essa opinião de acordo com fatos. Consegue entender? Por exemplo, se eu digo assim, ó, que está funcionando, está satisfatório, etc. Porém, aí eu vou colocar uma opinião minha. Eu acredito que pode ser melhorado. E aí eu vou explicar o porquê. Olha, verifiquei que a conectividade da internet ela é boa, mas pode ser melhorada, por exemplo, se eu utilizar uma linha exclusiva, né? Vamos supor que é uma área que precisa ali uma velocidade altíssima. Então tem que ter uma linha exclusiva para conectar esse servidor. Ou seja, uma conexão direta, dedicada, chama dedicada. Uma conexão dedicada somente para esse servidor para melhorar o desempenho, para ser mais satisfatório e para atender melhor o serviço que se espera dele. Ou seja, eu dei minha opinião baseada nos fatos. Eu verifiquei lá a conectividade, eu disse tá bom, tá boa, só que pode melhorar. E se esse serviço exige uma conectividade muito maior e exige uma velocidade maior de conexão, o ideal é ter uma conexão dedicada. Pronto. Eu dei uma opinião baseada num fato. Percebe como é diferente? Então muita gente erra no dia a dia por não ter esse pensamento. Isso aí gera uma série de consequências. Profissional, como eu acabei de falar, imagina você ser um profissional que alguém te pede tua opinião e você dá uma opinião baseada no que você acha simplesmente. Uma pessoa leiga, de repente, ela pode acreditar em você e dizer, nossa, realmente, mas uma pessoa qualificada, aquela pessoa que pode, de repente, ali, de alguma maneira, ela pode contratar teu serviço ou que ela pode te promover numa empresa, ela vai olhar, pô, esse cara é muito, muito raso, e deu opinião nada a ver aqui. E não consigo nem explicar por que ele acha isso. O Neymar gerou uma discussão muito grande, uma briga muito grande na internet, entre os jornalistas, entre torcedores, enfim. Mas vocês não sabem separar o fato da realidade ou o fato da opinião, e aí vira essa briga desnecessária. Como assim? Opinião minha, olha só, opinião e fato. Olha só, opinião minha, por exemplo. O Neymar é um craque? Craque. Isso aqui ninguém pode discutir. Que o Neymar é craque, que é um cara que joga muito, que é um cara habilidoso, que é um cara diferenciado, isso aqui ninguém pode negar. Eu não seria louco em dizer que o Neymar não é craque. Agora vamos para outro fato. Fisicamente, fisiologicamente, saúde, física, ele está bem? Não. Que é outro fato. É outro fato. E quando você fala assim, o Neymar tem que ir para a Copa, tá? Aí que vem a questão. Na sua opinião, por que ele tem que ir para a Copa? Aí a pessoa, às vezes, ela só separa um ponto do fato. Ah, porque o Neymar é craque. Beleza, mas o Neymar sendo craque, ele consegue jogar futebol? Lembra que ele está afastado quase um mês, sei lá quanto tempo do Santos? Porque ele não está conseguindo jogar. Ele está com uma lesão, não estou lembrado agora a lesão que ele está agora, vai ter uma lesão, acho, na panturrilha, se eu não estou enganado. Ele consegue jogar? Jogar, não estou dizendo aqui pra... Não, eu não estou dizendo pra ele estar tá em alto nível, não. Jogar. 90 minutos, em campo, correndo atrás da bola, fazendo lance, um drible, dominando a bola. Ele consegue correr? Aqui é outro fato. Consegue? Responda você, consegue? Não, nesse momento não. Pode ser que na Copa aconteça alguma coisa lá que ele consiga chegar a tempo e consiga fazer, beleza. Mas nesse momento ele consegue? Não. Então temos dois fatos.
um craque que não consegue correr. E se ele é craque, ele não consegue correr e a atividade dele exige que ele consiga correr, que ele consiga ter desempenho, que ele consiga estar fisicamente bem para fazer a atividade dele, ele consegue jogar? Não. Pessoal, isso é fato, não é opinião. Por mais que eu queira opinar, eu quero ele na Copa, mas e o fato? Eu não quero ele na Copa, e o fato? Entende o que eu quero dizer? Você pode, nós podemos opinar, e temos direito à opinião, e ainda bem que vivemos num país livre, mas as pessoas hoje em dia opinam por tudo, de tudo, sem pensar nos fatos. É o que eu estou dizendo, eu utilizei aqui o caso do Neymar, porque é um caso muito emblemático, que a gente vê jornalista brigando, um fala que tem que ir, outro fala, um até falou que é papo de demissão se o Neymar foi convocado, o jornalista falava que ele não seria convocado. Mas olha só o fato, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ele falou, umas 2 vezes pelo menos que eu lembre, ele falou assim, olha, se o Neymar estiver bem fisicamente, olha só a condição dele, estiver bem fisicamente, eu levo ele pra Copa, porque a gente sabe que ele é craque. Ele colocou uma condição, agora pensa comigo, se você está ouvindo alguém dizer assim, olha, se o fulano estiver bem fisicamente, eu vou levar. Se não tiver, não vou levar. O que você deduz? Aí o Neymar continua mal fisicamente e se machucou nos últimos dias. E aí? O que você, racionalmente, só racionalmente, com fatos, pô, se o cara falou que não ia levar, e o Neymar tá mal, ele não vai levar. Tá errada a lógica? Não tá. Mas aí o pessoal, não, mas porque o jornalista que falou que ele não ia, é maluco. Não, não é maluco. O jornalista que falou isso baseou na opinião de outra pessoa, que foi o Carlo Ancelotti, que falou que não levaria o Neymar se ele tivesse mal fisicamente. Entende como é que é as coisas? E a pessoa vai dar opinião sem analisar os fatos. Repito, eu posso ter opinião, eu quero que o Neymar vá para a Copa, mas o jornalista não está errado. Porque o que ele ouviu do Ancelotti foi que ele deveria também fisicamente ser convocado. Opinião e fato. Essa opinião, o Neymar tem que ir para a Copa ou não? Coloca nos comentários aí. Na verdade, nem adianta mais ter opinião, já está na Copa. Ele deveria ir ou não à Copa. Para você entender melhor isso. Isso pode prejudicar muito você no dia a dia, na sua vida no dia a dia, prejudicar você com sua família, prejudicar você com seus amigos, prejudicar você na sua igreja, na sua comunidade, prejudicar você no seu trabalho. Porque você quer tanto opinar, mas você não tem fundamento para opinar. E as pessoas te enxergam como uma pessoa rasa, uma pessoa que não tem opinião, perdão da expressão, uma pessoa burra, porque é uma pessoa que opina sem ter fato algum, baseando a opinião dela. Então eu espero que depois desse vídeo você entenda melhor o que é o fato e o que é a opinião. E que a opinião muitas vezes, nem sempre tem que vir com fatos. Quer ver como nem sempre? Você experimenta uma comida e alguém, uma comida polêmica do Pará. Eu nasci no Maranhão, mas minha família é toda paraense. Família pai de pai paraense, família pai de mãe maranhense. Fui a Belém algumas vezes. Fui em Barcarena, lá onde mora minha família paterna, várias vezes. E, por exemplo, uma coisa muito comum lá é comer maniçoba. Polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto. Tem pessoas que não gostam. Isso aqui é opinião. Porque o seu paladar, o paladar humano, ou o paladar, não sei, animal de modo geral, não sei, ele é diferente para cada um. Ou seja, para mim é gostoso, eu gosto muito. Mas para outros tem algum gosto estranho, diferente, textura ruim, enfim, alguma coisa assim. Entende como é? Aqui é opinião mesmo. Uma pessoa vai experimentar açaí. Tem gente que experimentar açaí, diz que negócio de terra e não toma. Eu já tomo açaí. Aí sim é opinião. Porque não dá pra você colocar todo mundo numa caixinha e dizer, olha, todo mundo tem que gostar disso. Não. Aí é opinião. Não tem nada cientificamente assim dizendo que você tem que gostar ou não gostar. Não tem como você utilizar uma métrica para garantir isso. Não tem. Então uma coisa é opinião, outra coisa são fatos e muitas vezes, a opinião ela tem que vir precedida de fatos. E quando você utiliza opinião com fatos, você se torna uma pessoa que se torna inteligente. As pessoas respeitam você pela inteligência. Porque você vai dar uma opinião, mas você sabe por quê, como e tem fatos que você vai utilizar baseando a sua opinião.